No dia 11 de abril, Justin Bieber estava performando no Coachella e a sua performance por si só já dá pra fazer um vídeo só sobre ele e sobre todo o debate que levantou. Mas um comentário feito na plateia por Katy Perry levantou um efeito dominó que acho que ninguém esperava, nem mesmo a cantora. Vamos entender? Mas antes, meu nome é Letícia, sou a sua host do Stargate TV e tô acompanhando você na história de hoje. Bora lá? Apenas um alerta antes de começar é que esse vídeo ele pode ter conteúdo sensível, então prossiga com cautela, ok? Enquanto Justin Bieber pesquisava sua próxima música no YouTube no palco do Coachella, Katy Perry fez um comentário dizendo: o que poderia ser apenas um comentário aleatório e engraçado da cantora teve um desenrolar muito inesperado. Tudo começou quando a modelo e atriz Ruby Rose respondeu a uma publicação feita no Twitter sobre esse acontecimento, dizendo, abre aspas, Katy Perry me assediou na Spice Market Nightclub, em Melbourne, à noite. Quem se importa com o que ela pensa? Caso você não saiba quem é Ruby Rose, ela ficou mundialmente famosa por atuar na série Orange is the New Black como Stella e por ter atuado também nos filmes Mega Tubarão como Jack e no filme Pitch Perfect 3 como Calamity, onde ela fazia a antagonista das Bardem Bellas. Voltando ao tweet, alguém respondeu a ela dizendo, ela beijou uma garota e você não gostou, fazendo alusão ao hit I Kiss a Girl da Katy Perry. E Ruby respondeu, abre aspas, ela não me beijou, ela me viu descansando no colo da minha melhor amiga para evitá-la. Então se abaixou, puxou a calcinha de lado e esfregou a nojenta dela no meu rosto, até que meus olhos se abriram de repente, e eu vomitei direto nela. Depois desse tweet, Ruby respondeu a algumas pessoas que a questionaram no Twitter, e assim a gente conseguiu formar mais ou menos uma timeline de tudo que teria acontecido, supostamente, porque o caso está em investigação. Depois disso, Ruby continuou em outro tweet dizendo, abre aspas, depois disso, eu vomitei nela. Eu contei a história publicamente, mas mudei para virar uma história engraçada de bêbada, porque eu não sabia lidar com isso de outra forma. Depois, ela concordou em ajudar a eu conseguir meu visto dos Estados Unidos. Então eu mantive isso em segredo. Mas sim, disse a vocês que ela não era uma boa pessoa. Em vez disso, fui atacada por todo mundo. Eu estava apenas no começo dos meus 20 anos. Agora tenho 40. Levei quase 2 décadas para dizer isso publicamente. Apesar de eu ser muito grata por ter vivido o suficiente para encontrar minha voz, isso só mostra quanto o trauma e a agressão impactam uma pessoa. Obrigada por me enxergar. E respondendo a um fã que questionou se ela não faria um boletim de ocorrência, ela disse, eu não estou interessada em preencher um boletim de ocorrência sobre isso, quando eu não preenchi nem contos numerosos na mão de homens adultos. Mas ela é mais do que bem-vinda para me processar. Ela não vai, porque isso aconteceu. Eu tenho múltiplas fotos, foi em público e testemunhado por muitas pessoas. E tem mais coisa que aconteceram ao longo dos anos guiados para a música boba dela que ela não quer que eu discuta. A manipulação psicológica foi forte com essa aí. Mas ei, ela escreveu e assinou as cartas de recomendação para a aplicação do meu visto americano em 2010. E é isso. Mesmo dizendo que não tinha interesse em fazer um boletim de ocorrência, posteriormente o Ruby formalizou sim a acusação com a polícia de Melbourne e fez a seguinte publicação no thread. Olá, último update nisso. Esta tarde finalizei todos os meus boletins. Isso significa que não posso mais comentar, repostar ou falar publicamente sobre nenhum desses casos ou indivíduos envolvidos. Vai parecer que estou ignorando tudo, das mensagens de apoio até a experiência de outras pessoas, mas não estou. É uma solicitação padrão ao da polícia e de muitas formas um pouco aliviante. Eu vou começar meu processo de cura agora e temporariamente andar adiante. Amo muito vocês. Essa foi a primeira acusação formal feita contra Katy Perry. Eu gostaria de dizer que foi a única vez que a cantora foi acusada de ter um comportamento estranho nas redes sociais. Porém, com a publicação de Ruby, outras pessoas vieram a público comentar histórias e acontecimentos desconfortáveis que tiveram com a cantora. Uma dessas pessoas foi Jordana L. Moore, que é uma mulher trans e que respondeu ao post de Ruby dizendo, abre aspas, eu acabei de postar minha estranha experiência com ela em solidariedade a você. Eu sei que você está dizendo a verdade. E, em sua página no Threads, Jordana publicou, abre aspas, oh meu Deus, vou ter que contar a minha experiência insana com a Katy Perry. Eu totalmente acredito na Ruby. Resumindo o contexto de interação das duas, Jordana é muito amiga das integrantes da banda The Go-Go's, que é uma banda de rock, e elas e a Katy Perry dividiram o mesmo empresário na época dos acontecimentos. A Kate tocou em uma boate chamada The Fillmore, na Califórnia, e o empresário conseguiu 2 ingressos para Gina, a baterista da banda, e a Gina teria levado a Jordana. Quando o show terminou, o empresário teria levado Gina aos bastidores junto com Jordana para conhecer Kate. E no primeiro momento, quando o empresário apresentou Gina, Kate não teria dado muita bola. E aí agora eu vou continuar lendo na íntegra os tweets da Jordana. Abre aspas. Então ele me apresenta dizendo, esse é Jordan, ela está em uma banda drag chamada Pepper Spray. E ela me olhou intensamente e disse, você faz drag? E segura minha mão, vem comigo, enquanto ela me puxa afastando de Gina e da longa fila de adolescentes que estão todas me olhando fixamente furiosas.
furiosas enquanto sou puxada para o camarim de Kate na parte de baixo. Agora nós estamos no camarim com ela e o cara do figurino parece estar sem paciência com isso. Aqui é que fica mais estranho. Kate abre uma bala dos figurinos dela e tira um figurino de saia de banana e me entrega para que eu possa vestir. Eu fico tipo, isso não vai caber. Aí é quando ela começa a tirar a minha blusa e eu começo a me sentir super desconfortável. E eu estou tipo, pare, mas ela não para. Eu estou olhando para o cara do figurino e ele está olhando para mim como se isso acontecesse toda noite. Que merda está acontecendo agora? Nesse ponto, o empresário dela entra e basicamente encerra isso enquanto ela começa a tentar tirar minha calça jeans. Ele fica tipo, Kate, você tem que ir assinar os posters para as fãs, nós não temos tempo para isso. E a guia para longe enquanto ela discute com ele. Eu me sinto aliviado que não serei forçada dentro de um figurino tutti-frutti, que não vai me servir e estou abalada. Eu volto, encontro com a Gina e nós vamos embora. Gina achou tão estranho quanto eu. Como você não liga para uma baterista legendária, mas de repente uma drag queen é a coisa mais excitante no mundo? O ponto aqui é que passei pela experiência com ela, não entendendo consentimento em primeira mão, e eu não tenho dúvidas de que ela seja o Ruby. Aquela mulher é louca. Outra pessoa que também veio a público sobre o assunto foi o usuário Lost_Dogs_Homo. Também é uma pessoa da comunidade queer, e disse, abre aspas, eu acredito em Ruby Rose. Quando Katy Perry chegou na minha festa queer, Growth, em 2010, eu posei para uma foto com ela. Eu fiquei um pouco surpresa quando ela descansou a mão dela no topo do meu osso público durante a foto. Aquela noite, mais tarde, uma amiga veio e reclamou de ter sido tocada. Adivinha por quem? Ruby Rose, que me foi dito, estava do lado de fora passando mal e nunca voltou para dentro. Eu estou com Ruby. Junto da publicação, o autor postou a tal foto com a Katy Perry. Essa interação aconteceu nos threads e nem as postagens da Ruby e nem dessa pessoa estão no ar. Sobraram apenas os prints. Até que foram duas pessoas, sendo que uma dessas pessoas transitava pelos mesmos círculos sociais que Kate e Ruby na época da acusação de Ruby. Agora, voltando um pouco no tempo, o modelo Josh Kloss, que contracenou com Katy Perry no clipe Teenage Dream de 2010, usou seu Instagram para vir a público com uma interação estranha que ele teve com Kate em uma festa após o divórcio da cantora e de Russell Brand em 2011. Os dois teriam se encontrado em uma festa do estilista da cantora, Johnny Woodjack, e eu espero estar falando esse sobrenome certo, e ele, depois que eles se cumprimentaram, quando Josh estava virando para apresentar outra pessoa a Kate, ela, abre aspas, puxou a calça e a cueca dele o máximo que pôde para mostrar para alguns amigos dela e para a plateia ao redor deles fazendo ele se sentir patético e envergonhado, publicou o modelo em seu Instagram. Kate nunca chegou a comentar a acusação, mas seu amigo e estilista e dono da festa fez a seguinte publicação em seu Instagram na época. E não mesmo. Não vou deixar você fazer acusações contra minha amiga desse jeito. Isso é um absurdo completo. A Kate nunca faria algo assim. Todos nós sabemos da sua obsessão contínua por ela, desde o dia da gravação daquele vídeo. Você estava escrevendo músicas sobre ela, planejando um futuro imaginário com ela. Não é certo fazer isso com as pessoas que não fizeram nada além de te apoiar e inspirar os outros. O Johnny e a Kate são amigos desde 2006 e ele foi o grande responsável pelos figurinos da Teenage Dream Tour. Ele inclusive até aparece no documentário, caso vocês queiram ver. Outra pessoa que também deixou o seu comentário foi o amigo de Katy Perry e também designer de joias, Marco Molinari. Abre aspas. Lembra que você me mandou mensagem dizendo como você estava apaixonado por ela e que escreveu uma música para ela? E como em breve você poderia voar para qualquer lugar para encontrá-la? Você foi pago por um trabalho como qualquer outro que você já teve, mas sua obsessão com a Kate atingiu outro nível. Pare de mentir para si mesmo e encontre paz na sua vida. Siga em frente. Lembrando que isso tudo aconteceu em 2019, eu não sei se a Kate ainda é amiga dessas pessoas, mas o post do modelo não está mais no ar. Ainda em 2019, após a acusação de Josh, a apresentadora russa Tina Kandelak veio a público falando sobre a tentativa de Katy Perry lhe roubar um beijo numa festa. Ela disse, abre aspas, estava numa festa quando Kate me transformou em um objeto da sua afeição. Consegui me desvencilhar e ela saiu em busca de uma nova vítima de seus beijos, abraços e danças libidinosas. Ela não deu mais detalhes sobre o encontro, mas alguns dias depois ela publicou em seu Instagram, abre aspas, claro, eu entendo que assédio e Me Too no ocidente é uma das frentes chaves do momento, mas eu cuidadosamente reli o meu post e não encontrei palavras de acusação. Eu contei um episódio cômico em minha vida e eu ficaria absolutamente calma se acontecesse de novo. Eu certamente não processaria ninguém em busca de um segundo hype. Tudo que eu falei até o momento foram acusações mais diretas a Kate e também a exposição de alguns comportamentos inadequados que ela teve com outras pessoas, mas a única pessoa que de fato formalizou a acusação foi a Ruby Rose. Mas com esses relatos, alguns vídeos de comportamentos estranhos de Katy Perry com menores de idade ressurgiram para o olho do público. O primeiro caso foi quando ela apresentou o cantor Boop Burher, eu espero estar falando sobre o nome dele certo, como atração do YouTube Live, e ela o apresentou da seguinte forma. Okay, I totally can't wait for this next performer. He's funny, he's filthy, and he's gotten over 20 million views on his YouTube
And he's only 18 years old. Thank God you're 18 at least. No especial NBC Just Tribute All Around the World, que mostra a apresentação da Capital FM Summer Times e alguns momentos dos bastidores, podemos ver um encontro entre Justin e Kate, onde ela vai o abraçar e aperta a bunda dele. Justin só tinha 17 anos na época. Inclusive, esses casos de pessoas tocando Justin e, enfim, daria um vídeo só sobre isso. Eu tenho muita pena de muita coisa que ele provavelmente passou na indústria e a gente nunca vai saber. Agora, em sua turnê, na Teenage Dream Tour, na cidade de St. Louis, em 2011, ele chamou um fã ao palco. E entre conversas, perguntas, ela descobre que ele tem apenas 14 anos. E acontece a seguinte interação. I don't know. This is gonna be awkward in front of your father, but have you ever been kissed? Too young to really understand the game. But honey, when a woman kisses you, you gotta kiss her back. Um ocorrido mais recente foi no reality American Idol. Para quem não sabe, Kate foi jurada do reality entre 2018 e 2024. E na primeira temporada, ela teve uma interação inusitada com um dos candidatos, Benjamin Glazer, de 19 anos, envolvendo ela e o cantor country Lucas Bryce, que também fazia parte da bancada na época. Have you kissed a girl and liked it? No, I've never been in a relationship. Really? I can't kiss a girl without being in a relationship. Come here, baby. No, wait, hold on. Come here. Come here right now. You can't Come be. here right Come now. on, I gotta get celebrated. Come here. What, on the cheek? You didn't even make the smush sound. Right, okay. Let me Come on, start let's over. get this. Okay. Did you get it? No final da audição, ele recebeu um não dos jurados e Kate ainda complementou com, abre aspas, acho que você está um pouco apressado. E talvez isso seja porque eu acelerei o BPM do seu batimento cardíaco. Posteriormente, em entrevista ao The New York Times, Benjamin disse, abre aspas, eu fui criada em uma família conservadora e me senti desconfortável imediatamente. Eu queria que meu primeiro beijo fosse especial. Após a publicação da matéria, ele também fez um post no Facebook dizendo, abre aspas, que não estava reclamando do beijo de Katy Perry de forma alguma e afirmou, estou muito honrado e grato por ter feito parte do American Idol. Eu gostaria de ter me saído melhor naquele momento. Eu deveria ter escolhido outra música para cantar e me acalmar, independente do beijo. Eu deveria ter sido capaz de me apresentar sob pressão. Eu não acho que fui assediado somente por Katy Perry. E sou grato pelos comentários e críticas dos jurados. Fiquei desconfortável no sentido de que eu nunca tinha sido beijado antes e não estava esperando por isso. E acrescentou que não achava que suas opiniões tinham sido, abre aspas, adequadamente comunicadas pela mídia, fecha aspas. A ironia de tudo isso é que em 2024 ele foi preso com 26 anos por posse agravada de material de abuso infantil. Estima-se que foram encontradas 700 imagens e vídeos no celular dele. Ele foi preso no estado de Oklahoma, se declarou culpado e ele foi condenado a 25 anos de prisão, sendo 15 em regime fechado, 10 foram suspensos e ele também precisou se registrar como um agressor. Ainda sobre interações estranhas de Katy Perry com outras pessoas, a cantora Anna Kendrick, em entrevista ao Conan na TBS, descreveu seu encontro com Kate nos bastidores do Grammy 2014. Katy Perry finger-banged my cleavage. It was a weird night. She's very mature. Okay. She just does that? She just does that? My dress, I was kind of asking for it. Em relação às exposições, e eu vou falar exposições porque não houve formalização da acusação de Tina Candelak e Josh Kloss, Kate comentou indiretamente as situações em uma entrevista que ela deu para o The Guardian em 2020 para a promoção do seu álbum Smile, abre aspas. Desde 2018, 3 pessoas a acusaram de má conduta sexual na forma de toques e beijos indesejados. Ela fica ligeiramente mais contida pela primeira vez quando pergunta como ela reflete sobre essas acusações. Acho que vivemos em um mundo onde qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa, ela diz. Não quero dizer culpado até que se
prova inocente, mas não há freio e contrapeso. Uma manchete simplesmente se espalha, certo? E não há investigação sobre o que isso realmente é. Ela não havia comentado anteriormente por respeito ao movimento #MeToo. Não quero acrescentar a barulho, quero acrescentar a verdade, basicamente. Então as acusações não eram verdadeiras? Ela inspira. Eu não comento sobre todas as coisas que são ditas sobre mim. Porque, se eu fosse perseguir esse dragão, minha vida inteira seria sobre ficar tentando definir o que é verdadeiro e o que é falso. E isso distrai o movimento real. No artigo, Kate também comenta algumas outras controvérsias da sua carreira, como por exemplo os singles You're So Gay e I Kiss a Girl, que perpetuaram estereótipos que já na época do lançamento eram ultrapassados, e também algumas questões que ela teve com a apropriação cultural. Se quiserem, eu faço um vídeo só sobre essas outras controvérsias, que vão desde processo movido por freiras contra Katy Perry, até mesmo a associação dela com Dr. Luke depois do julgamento com a Kesha. Em relação à situação de Ruby Rose, os representantes de Kate soltaram a seguinte nota, abre aspas, as alegações que estão sendo divulgadas nas redes sociais por Ruby Rose sobre Katy Perry não são apenas categoricamente falsas, como também são mentiras perigosas e irresponsáveis. A senhorita Rose tem um histórico bem documentado de fazer acusações públicas graves nas redes sociais contra várias pessoas, alegações que têm sido repetidamente negadas pelos envolvidos. Esse posicionamento em relação ao histórico de Ruby refere-se a algumas polêmicas ao longo da vida pública da atriz. O primeiro deles seria o seu relacionamento com a cantora Jéssica Orligriasso, que é parte da dupla The Veronicas. Elas se relacionaram oficialmente entre 2016 e 2018 e tiveram um término aparentemente bem, até que Jéssica postou uma foto com seu novo affair, Kai Carlton, no Instagram, e Ruby fez o seguinte comentário: parabéns, muito feliz por vocês. E aí Jéssica respondeu com a seguinte acusação, abre aspas, Ruby Rose, eu peço para você não falar comigo há 4 meses. Você tem recebido a minha graça de ser ignorada por mim em todas as plataformas. Então o fato de você continuar a ignorar o meu pedido publicamente sob a desculpa de estar me parabenizando é uma forma de assédio. O que Ruby respondeu, isso é novidade para mim, entendido, apenas good vibes. Em 2023, conversando com alguns fãs no Twitter sobre a sua autobiografia que estava em desenvolvimento, Ruby respondeu a um fã que perguntou o que deveriam esperar do livro. Abre aspas. A verdade vai deixar muita gente com raiva, mas talvez eles devessem ter sido mais legais. Estou ansiosa pela minha libertação. Estou ansiosa pela verdade. Sobre as irmãs, no caso as The Veronicas, vou começar por elas, como elas eram sempre horríveis comigo. Uma outra questão também é que Ruby, ela era a protagonista da série Batwoman em 2019, a série desenvolvida pela Warner, e após o término da primeira temporada, ela foi convidada a se retirar, ou seja, demitida, e foi substituída pela atriz Javicia Leslie. Em seus stories, Ruby postou, entre diversas acusações, que o set não era um lugar seguro, que um membro da equipe teria tido queimaduras de 3º grau, que as gravações continuaram mesmo com o período de lockdown, ou seja, durante o Covid, e que só pararam quando agentes do governo obrigaram o estúdio a fechar. E eles insistiram para que Ruby retornasse às gravações após um grave acidente com a sua coluna, do qual ela ainda não tinha se recuperado totalmente. Eu vou deixar a postagem dela aqui na tela, então você pausa para ler, e vou deixar também o link de onde eu encontrei aqui na descrição. Em resposta às acusações, a Warner respondeu, abre aspas, a verdade é que a Warner Bros. Television decidiu não mantê-la para a 2ª temporada com base em várias reclamações sobre seu comportamento no local de trabalho, que foram excessivamente revisadas e tratadas em particular. De acordo com eles, ela chegava embriagada após o uso de entorpecente e atrasada no set, e isso estaria atrapalhando a produção, tornando o ambiente um pouco tóxico. Outros atores da produção também vieram a público, entre eles o ator Cameron Johnson, que disse, abre aspas, ela foi demitida. E é muito difícil ser demitido quando se é o protagonista. Mas imaginem o que ela teve que fazer para ser demitida. Ainda mais considerando que muitas mentiras foram ditas. Temos pessoas incríveis trabalhando nessa série, do topo à base. E também o ator Dougray Scott, que disse, abre aspas, eu nego absolutamente e completamente as alegações difamatórias e prejudiciais feitas contra mim por Ruby Rose. Elas são totalmente inventadas e nunca aconteceram. Como a Warner Bros. Television afirmou, eles decidiram não exercer a opção de não seguir com a Ruby na 2ª temporada, baseado em várias reclamações sobre o comportamento dela no trabalho. Por esse motivo, os representantes de Katy Perry alegam esse histórico colabora para que a acusação feita por Ruby não seja verdadeira. O acontecimento está sendo investigado pela polícia de Melbourne, Austrália, e eu trago se tiver alguma atualização sobre isso. Mas o que você acha? Estamos diante de alguém que finalmente decidiu falar a verdade ou alguém que simplesmente está repetindo um padrão de comportamento? Deixa aqui nos comentários, deixa o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e tchau!